Boa tarde. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nesse dia especial, né? Iniciando a comemoração aí no Dia da Mulher. E a gente, como mulheres presbiterianas, estamos na igreja iniciando esse trabalho. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito honrada mesmo, por estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a SAF, sobre o que é SAF. Mas antes de entrarmos no tema, né, eu gostaria de ler com as irmãs uma passagem da Palavra de Deus, que é registrado aqui para nós sobre uma mulher. São tantas as mulheres, né, que a gente tem como espelho na Palavra de Deus, mas essa mulher me chama muito a atenção, porque essa mulher ela contribuiu e muito no trabalho do apóstolo Paulo. E é interessante como a ação do Espírito Santo moveu o apóstolo Paulo para que eles estivessem com ela. A gente, depois que passa a conhecer a história, a gente vê como o Espírito age. Apóstolo Paulo estava, então, na sua terceira viagem, caminhando para um determinado lugar que ele queria ir, mas, à noite, ele teve, então, um sonho, uma visão, e um homem diz para ele, passa a Macedônia. E ele, então, muda a sua rota e vai para a Macedônia, e lá ele vai encontrar com esta mulher. Está registrado para nós, em Atos, no capítulo 16, são 3 versículos aqui, que eu quero destacar com as irmãs. Aqui diz assim a palavra de Deus: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Foi um convite tão incisivo, não foi aquele convite assim, passa lá em casa, vai lá em casa. Sabe aquele convite formal? Não. Foi um convite incisivo, um convite tão incisivo que ele se constrangiu e para que eles estivessem lá, né? Então aqui, olha o que nós aprendemos com essa mulher. Essa mulher é da cidade de Tiatira. Eu não sei se vocês lembram, mas entre as cartas do Apocalipse, aquelas 7 cidades, né, aquelas 7 cartas, uma dessas cartas foi dada para essa cidade de onde a Lídia era, a carta Tiatira. E Lídia era vendedora de púrpura, outra coisa muito interessante sobre a informação dela. Por quê? Porque a púrpura era algo muito caro, porque era uma tintura para tecidos muito finos. Ou seja, essa era uma mulher de posse. Era uma mulher que tinha um certo recurso. Essa mulher, ela deve ter ouvido falar de Paulo lá atrás. E aqui ela, mais uma vez, ouve Paulo e confirma agora o seu chamado. Interessante, Paulo foi para este lugar, né, aqui Éfeso, quando ele foi, então, impelido pelo Espírito Santo para ir para este lugar. Lembra? Passa a Macedônia, foi para lá que ele foi. E com quem ele encontrou lá? Ele encontrou Lídia.
E Lídia foi extremamente importante. Se nós estudarmos aqui um contexto sobre a Lídia, nós vamos ver que a igreja de Éfeso nasce a partir da casa de Lídia. E a partir dali, Lídia, então, foi conhecida como uma mulher hospitaleira. E é interessante que na sua conversão, aqui há um registro que não só ela, mas toda a sua casa foi salva e todos foram batizados. Então, ela foi uma grande evangelizadora na sua casa. Olha a importância. E esta igreja aqui, ela ficou conhecida como uma igreja hospitaleira. Tudo isso começou a partir de um grupo de mulheres que estavam onde? Na casa de Lídia? Não, essas mulheres estavam onde? Na beira de um rio. Elas se encontravam lá. Essa cidade não tinha igreja, porque se assim tivesse, seria registrado que Paulo, né, teria ido para uma sinagoga ou para uma igreja. Mas aqui diz que não. Ele foi, né, porque lá não tinha, ele foi exatamente, né, para no rio. Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. As mulheres estavam lá em oração. Então, é a partir daqui, minhas irmãs, que eu quero compartilhar a importância do trabalho das mulheres na igreja. Quantas igrejas nascem depois do trabalho feminino? A gente tem relato na nossa revista, ali você vai conhecer muitas igrejas que foram criadas depois de um trabalho realizado pelas mulheres. A primeira igreja, o trabalho nasceu junto. A nossa SAF tem 110 anos. Ela tem a idade da igreja. A igreja foi formada e no mesmo dia o grupo de senhoras também foi formado. Então, esse trabalho é um trabalho paralelo, é um trabalho junto. A importância do trabalho das mulheres. Quem a gente acha que serviu Jesus o tempo inteiro? As mulheres. Quem estava ali no pé da cruz? Os homens, ó. As mulheres. As mulheres. Então, nós precisamos entender a importância do nosso trabalho na igreja. Na igreja. Somos mulheres valorosas. Eu gosto muito de dizer, somos mulheres presbiterianas. A mulher presbiteriana, ela tem um destaque. Nós não corremos atrás de função, nós corremos atrás de trabalho. Nós queremos trabalhar e trabalhar para o Senhor. E nós sabemos, como a palavra nos fala, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tudo que nós fazemos, seja para a honra e glória do nosso Deus. Então, nós queremos começar aqui, né, como Lídia. E que aqui nós temos várias Lídias sentadas aqui, né? E como a igreja precisa de Lídias como essa, mulheres disponíveis, que abrem a sua casa, e quando a gente fala abrir a sua casa, é abrir tudo o que você tem, né, para o serviço do Senhor, para a obra do Senhor. Então, que nós sirvamos ao Senhor com tudo aquilo que Ele nos dá. Né? Porque é Ele quem nos dá. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo. Sabe por que você ainda não tem tempo? É porque Deus ainda não te requisitou. Porque na hora que Ele te requisitar, irmãs, não existe tempo. O tempo se faz, se organiza. Portanto, estejamos prontas para respondermos, eis-me aqui, Senhor. Nós estamos prontas para servir ao nosso Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos por este privilégio que temos, ó Pai, de te servir
através dos nossos dons, através do nosso trabalho, através do nosso ser. Abençoa, ó Pai, cada mulher que está aqui presente, Senhor. Visita cada uma, visita o seu lar, ouça o clamor do coração de cada uma, tudo aquilo que elas estão necessitando, ó Pai. Que o Senhor esteja ali atento, ouvindo o clamor e no teu tempo, ó Pai, transformando as suas petições em realizações, segundo o teu querer. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, pois oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Dentro desse caderninho tem uma folhinha, que eu coloquei aqui para a gente pensar um pouquinho. Pega essa folhinha aí, acredito que não tem nada de novidade aí não, é apenas para nos alertarmos. Eu coloquei aqui assim, umas informações importantes para nós. O que é SAF? Qual é a importância de ter uma SAF na igreja? Por que devo participar desta sociedade auxiliadora feminina? Primeiro, sabe onde é que existe uma SAF? Somente na igreja presbiteriana. Quando se fala em SAF, fala-se na igreja presbiteriana do Brasil. Só abrindo um parênteses, o futebol agora está com uma SAF aí, né? A gente tem visto, achei interessante um dia desse, estava lá a SAF, é uma sociedade aí do futebol, não tem nada a ver com a nossa SAF. Então, a nossa SAF nasceu primeiro. A nossa SAF nasceu primeiro. Eu acho que eu fiz bobagem, pastor. Não. Consertei. A nossa SAF, ela não é uma sociedade simplesmente assim, vamos juntar um grupo e fazer? Não. A igreja presbiteriana é uma igreja muito organizada. Eu amo isso aí, ela tem uma organização. Eu até coloquei aí como uma estrutura de governo, colocando aqui para vocês, para a gente, aqui como é que, e aí o pastor está presente, me ajuda aí, como a organização da igreja presbiteriana. Primeiro com os conselhos, em cada igreja tem um conselho, né? Depois, a cada grupo de igreja tem um presbitério, não é isso, pastor? Aí tem o presbitério, que aí eles exercem jurisdição. Há pouco tempo teve uma reunião pesada do presbitério, nós precisamos estar orando, viu, queridas? Depois, com um grupo de presbitério, tem o sínodo, né? Tem uma organização, o sínodo. Depois, né, por último, aí o Supremo Concílio, onde nós temos aí o Roberto Brasileiro, né, o pastor que é do Supremo Concílio. A nossa SAF, ela tem essa mesma estrutura. Começa através de cada igreja. Cada igreja monta a sua SAF. Tem aí a Sociedade Auxiliadora Feminina. Não é grupo de mulheres, não é as Anas, não são Déboras, é a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Isso é importante. Então, ela começa através das igrejas e das congregações. Pode ter SAF numa congregação, que nem igreja ainda se formou, mas pode ter uma SAF ali. Então, a SAF começa na igreja. Depois, há um grupo de SAF, nós montamos a federação. A nossa federação, por exemplo, nós temos 8 SAFs filiadas. Quais são elas? Nós temos aqui Jardim Canadá, Jardim Oliveira, Aliança, Primeira Igreja, Serra, Jardim das Oliveiras, Caeté, Nova Lima. Olha que delícia! 8 SAFs. Aí depois eu vou falar um pouquinho lá na frente, quando é que elas se encontram. E é muito gostoso a gente estar participando. Então, nós temos esta organização desta forma. O primeiro tema
da SAF foi exatamente esse que está aqui, olha, esse acróstico com as letras SAF. Olha aí para você ver. O S significa servir, servir, né? Servindo de boa vontade ao Senhor, não como a homens. Nós estamos aqui para fazer serviço nenhum para os homens, mas nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amar. Amar, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Então, amar é uma ordem, nós estamos aqui em obediência ao nosso Senhor e Salvador. E o F é fazer, fazer. Qual o versículo que está aí? Vamos ler juntos? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas eu costumo dizer que lá tem galardão, né, pastor? A obra não salva, mas a obra é consequência da minha salvação. E como é que eu vou chegar diante do meu Deus de mãos vazias? Né? Então, SAF significa isso. O que é SAF mesmo? Servir, amar e fazer. Ok? Servir, amar e fazer. Só de estarmos aqui, ó, essa aproximação, essa intimidade, é uma delícia. Lá na igreja, quando a gente fala, hoje tem reunião da SAF, chega todo mundo sorrindo. Às vezes a gente está com tanta coisa para fazer, né, mas quando a gente chega, esquece de tudo, né, porque esse aconchego aqui é muito bom. Muito bem. Este ano, agora durante 4 anos, nós vamos ter esse novo tema. Veja aí o tema agora, qual que vai ser do quadriênio. De 4 em 4 anos muda o tema. O tema passado, que nós acabamos agora, foi orai sem cessar. Né? Eu, por curiosidade, eu não vou sair daqui não, senão eu arranco o microfone. Pega aqui para mim, Celina, por gentileza. Por curiosidade, eu falei assim, eu quero ver quais eram os temas, quer ver, alguns vocês vão lembrar. Eu anotei, aposto que eu anotei e não trouxe. Quer ver? Ah, trouxe. Olha aqui, o primeiro tema, sabe quando que aconteceu? Em 1978. Até 1982 era Jesus Cristo é o Senhor. De 1982 a 86, submissão a Jesus. Depois vem o teu Deus onde está, vê se você lembra de algum. Hoje o tempo oportuno, louvor que renova, santidade ao Senhor, santidade, unidade, paz. Esse aqui eu lembro. Mulheres que surpreendem. Lembra desse? Esse foi em 2006, 2010. Nossa, mulher que surpreendem. Foi maravilhoso esse tema. Quantos estudos nós tivemos? Depois, em 2010 a 14, foi não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembra desse tema? Também foi maravilhoso. O outro, 2014, 2018, foi que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. O slogan era uma cruz e um caminho, assim, eu não sei se vocês lembram. Maravilhoso. Depois do ano passado, né, orai sem cessar. E como oramos? Como veio a pandemia, né? E fizemos oração online, participando. Ou seja, nós não deixamos de orar, né? Orai sem cessar. Deus, eu falo que essa pandemia foi um mandado de Deus para nos ensinar a orar. E como oramos, irmãs? Como nós oramos? Lembra? Como oramos? Como nós nos quebrantamos e choramos diante do nosso Deus, né? Orai sem cessar. E agora, este ano, nós temos aí, em 1 Coríntios 13, 13, que é, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deste é o amor.
Então, amor, fé e esperança. Fé, esperança e amor. É o tema desse ano. Celina colocou aí para vocês, na pasta, quer ver? Dá uma folheada na pasta e você vai ver que o tema está aí e tem 7 subtemas. E aí a gente sugere, inclusive, que em cada reunião, que vocês pegam um tema, que é assim que nós vamos fazer, para a gente estar estudando os temas, porque os temas são maravilhosos, são 7 temas, subtemas. Os subtemas que passa, que vai aprofundando esse. Celina, pega para mim, só para eu... Alguém pode ler até um subtema aí para nós? Quer ver? Pega um e lê aí para a gente. Acharam? Sim. Olha que maravilha. E aí você tem todo o estudo e tem também aqui na frente os hinos, até hinos que você pode estar cantando nas suas devocionais, né? Então, até sugestão para este subtema. Depois tem o subtema 2. Outra lê para nós aí. Que sofrem. Exatamente. E aí tem sugestão de hinos, tá vendo? Na sequência. E aí vai, não vamos ler todos, não. São 7 subtemas. Cada subtema. Esse subtema 3 é interessante, ó, amor à família. Como Jesus evidenciando o amor a Deus, o amor de Deus no viver diário, nos relacionamentos. É um estudo maravilhoso e os hinos também estão aí para a gente estar aprofundando e estudando. Então, a cada tema existe os subtemas. Então, nós vamos estudando aí os subtemas. O hino mesmo oficial nosso é o que está no nosso manual, que é o fugiu agora, 130, fugiu, espera aí, deixa eu ver, é o 325, aquele aspiração feminina, né? A nós aqui reunidas, né? Todo mundo conhece. Esse é o tema, é o hino oficial de criação da SAF. Agora, a cada tema, a gente tem um outro hino. E o hino, repara aí no livrinho eu coloquei, o hino oficial do quadriênio, a excelência do amor, que é o hino 178, para a gente estar cantando nas devocionais, nas reuniões, a gente canta então esse hino 178, que a gente conhece, né? 178... Vamos ver aqui, 178. Qual adorno desta vida? Lembra dele? É o amor. Eu não vou cantar, não, minha voz não é péssima. Alguém quiser cantar aí para nós, pode. É excelência do amor. Qual adorno desta vida? É o amor, é o amor. Alegria concedida. A letra do hino é maravilhosa. A letra do hino vai exatamente reforçar o tema. Tá? Então, repara que as coisas não são criadas assim. É tudo muito estudado. Tem no site da SAF o dia da entrega do tema. Foi maravilhoso. A nossa presidente, Ana Maria, fez uma apresentação linda. Se você entrar no site da nossa SAF, da SAF Nacional, você vai ver a apresentação quando ela apresentou o tema de forma oficial.
tem toda uma solenidade, foi muito bonito. O nosso moto, né, todos nós conhecemos, sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Ai, que lindo, é fazer essa declaração. Essa é a declaração da nossa SAF, nós declaramos isso. Coloquei aqui um projeto que nós não podemos deixar de fazer. Toda reunião da SAF, a gente fala o projeto ANA. O que é o projeto ANA? O projeto ANA é a oração para os filhos. Nós temos aquele slogan maravilhoso. Mães de joelho, filhos de pé. Mães de joelho, filhos de pé. Você quer seu filho de pé? Dobra o seu joelho. Mães de joelho, filhos de pé. Igualzinho Ana fez. Não é por isso que é o projeto Ana. Ana orou pelo filho, nós conhecemos a história de Ana, não foi isso? E Deus concedeu a Ana filho. Nós queremos filhos que são servos do Senhor, precisamos fazer como Ana, nos apresentar diante do Senhor, igual Ana balbuciando, né? Colocando os nossos filhos. Não cansem, irmãs, não cansem. Não cansem de orar pelos seus filhos. Não cansem. Não, independente de ser pequenininho, grande, não deixe de orar pelos seus filhos. E orar uns pelos filhos das outras. Nós não podemos deixar de orar. Mães orando, Deus agindo. Olha que coisa linda. Mães orando, Deus agindo. E aí, olha, Ana, o que significa? Auxiliadoras zelando pelos filhos. Olha aí, está dentro desse desenho. O N. Não se descuidando deles, mas agindo com orações por eles e com eles. Os pequeninos, a gente ainda consegue orar com eles. Não deixe, mesmo pequenininho, ore com ele. Ore com ele, ore em voz alta com ele. Depois fica grande, fica um pouco mais difícil, né? A gente arrumar um tempo para orar não é fácil. Mas a gente arruma umas desculpas e ora. Você ligou, ora. Outra coisa importante, minhas irmãs, nunca deixe de abençoar o seu filho. Vai com Deus. Deus te abençoe. Isso parece coisa de antigamente, né? Antigamente a gente era benção mãe, benção pai, né? Não vamos deixar de abençoar os nossos filhos. Precisamos abençoá-los. E nós temos o hino. Alguém conhece esse hino? É o hino das Anas. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês, para nós. A gente sempre canta este hino. Eu creio, Senhor, que abençoa meus filhos. E aí vai. Tá? É esse hino da necessidade. Olha a letra do hino. Eu creio, Senhor, que abençoa meus filhos, e como a Ana suplico aqui, que venhas livrá-los de todo perigo e tenham a vida firmada em Ti. Não peço apenas por filhos gerados, mas os que adotei também nas orações. Por todos eu clamo, Senhor, Tua bênção, e que Cristo reine em seus corações. Na Tua palavra, meus filhos se firmem, e que possam ter vida de orações. Com amor eterno, vem fortalecê-los, e Cristo guardando mente e corações. Meus filhos amados, Senhor, eu te entrego, de joelhos clamando as bênçãos que tens. Como Ana, serei atendida, em nome de Cristo, para sempre. Amém. Cante ele na sua casa. Eu gosto de cantar. Às vezes eu troco, né, a oração pelo canto. Canta. Vê se ele está lá, canta para eles ouvirem você cantando. Nós somos espelho dos nossos filhos, eles querem fazer aquilo que fazemos. Mesmo quando grande, às vezes se desviando, não perca a esperança, a semente está lá. Você plantou no tempo do Senhor, ela vai germinar. Portanto, não podemos deixar de orar e crer, igual o hino fala aqui, ó, olha as últimas frases do hino.
Como Ana, confio, serei atendida. Em nome de Cristo. Não por mim, mas por Cristo. Porque Cristo me vê. Então, esse projeto Ana é um projeto maravilhoso da nossa SAF. Nós não podemos deixar. Toda reunião, deixa um tempinho lá para orar pelos filhos. E é importante, todas as vezes que a gente faz esse momento, a gente tem também um pedido, né? O filho que está fazendo um concurso, ou o filho que está procurando um emprego, ou um filho na escola, ou uma prova que ele vai fazer, sabe? Coloque para o grupo. Vamos orar juntos. Somos Anas, né? Somos Anas, uma orando pelas outras. Outra coisa importante que eu coloquei aqui, e que a nossa SAF tem, é a revista. Essa revista é maravilhosa. Eu trouxe até as duas, Celina, do primeiro semestre desse, que eu já vou deixar com você, até vocês conseguirem, essa já é de vocês. Mas assim, faz um rodízio para vocês estarem lendo, para vocês verem o que está acontecendo nas SAFs, lá no rincão, né, do nosso Brasil afora. Tá? Em cada cantinho tem uma SAF, cada igreja tem uma SAF. Nós não estamos sozinhos. A gente fica pensando, né, que a gente está aqui sozinho. Nós não estamos sozinhos. E nós não podemos nos sentir sozinhos. Nós somos um grupo. A SAF é um grupo, tá? De mulheres que estão aqui para servir. Então, a revista nos ajuda e você vai ver, né? Assim como eu falei com Celina, vamos fotografar, vamos mandar as fotos. Quem sabe a gente consegue uma publicação. Olha lá, a SAF da igreja, né, Presbiteriana Jardim Canadá. Vamos lá. Né? Então, é importante, porque é assim que faz a nacional. Lembra que tudo começa na igreja, a SAF da igreja. Começa aqui, e aí a gente vai formando. Queridas, e a última parte aí, hora que você achar, você pode falar assim para mim, tá? Que eu empolgo e vou embora. Bom, existem algumas coisas que é importante. Às vezes as pessoas falam assim, isso é muita burocracia. Queridas, não é. Para tudo precisa ter um registro. Vocês já imaginaram se não tivesse sido registrado para nós a palavra de Deus? Será que nós seríamos tão fiéis como foi aqueles pais lá, que nós, né, de Deuteronômio, que eles contavam a história, né, para os filhos? Será que a gente conseguiria, hoje, contar a história, passar para os filhos? Então, o registro foi. O registro é fundamental. Daqui uns anos, se Jesus não voltar, daqui 10, 20 anos, tem um registro da SAF de 2023. Olha o trabalho que a SAF fez. Então, isso precisa ser registrado. Então, é importante a gente registrar. A SAF, ela tem algumas reuniões que são importantes. Reunião executiva da diretoria. A diretoria senta. O que nós vamos fazer? Vamos pensar o que fazer. Registra, anota. Chama caderno de memórias de reunião. Se você não quiser fazer uma ata, aquele negócio, põe no caderno, chama memórias de reunião. Aí você coloca todas as suas sugestões, tudo aquilo que ficou decidido na reunião. Tudo que vai fazer fica ali anotado, né? Muito bem. Temos a reunião plenária, quando é um grupo maior, e é bom, porque a reunião plenária, você pode até convidar outras pessoas. Aí você faz uma reunião para mostrar aquilo que a executiva fez, para não ficar uma coisa só da diretoria. Mesmo que a diretoria venha um grupo pequeno para a plenária, não tem importância, mas é importante. Sabe o que significa isso? Chama exercício da comunhão. Sabe que as desculpas da gente estar juntas? É as reuniões, tá? É uma forma da gente nos ajuntar. Outra reunião gostosa é essa reunião departamental. A reunião departamental, ela pode ser feita na igreja, mas pode ser feita em casa. Sabe? Na casa de uma irmã, onde nós vamos encontrar, estamos lá para orar, para participar daquele convívio.
Cada uma leva um lanche. Se quiser, eu participei de uma igreja uma vez, lá em Vitória, que era proibido o lanche. Era proibido. A gente ia, tinha departamental na casa da irmã. A gente ia lá para ler a Bíblia, cantar um hino, fazer uma oração, bater um papinho e ir embora. Era proibido o lanche. Depois nós inventamos, não, cada uma leva uma coisinha. Aí teve um outro ano que só podia suco. Mas isso era executivo, viu, gente? Era entre nós, para ficar uma coisa fácil, né? Então, é uma outra forma. Os registros, pode ser livros de ata, faz uma ata bonitinha, né? Já vem para... Quem é a primeira secretária? Isso, né? Ela é a primeira, segunda, ótimo, eu amo isso. É igual a Mauricéia, a presidente e a secretária. A gente tem disso. Lá na primeira também nós fazemos isso. Olha, as atas, normalmente, a gente faz na reunião plenária. As outras, você pode também fazer em forma de ata, não tem problema, ou um caderno, sabe? Você monta um caderninho onde você escreve memória de reunião. E aí, tudo que você vai fazer, você se escreve, reunião no dia tal, tá? Aí ele é memória de reunião. Para um caderno, para ficar uma coisa simples, não ficar aquela coisa complicada, tá? Agora, se você quiser fazer a ata digitalizada, tudo direitinho, você pode fazer também. A ata digitalizada tem a facilidade de corrigir, né, pastora? Você já corrige. Aí, se for o caso, a gente pode... Eu te mando um modelinho de uma, mas é aquele de sempre, né? Há tantos dias, reúne-se em tal hora, presidente lê, tá? Nada complicado, é tudo de acordo com as nossas forças, conforme está aqui, né? Muito bem, então nós temos os registros na ata ou nesse caderno de memória. Outra coisa importante aqui, queridas, antigamente, quem é mais antigo na SAF, lembra que a gente tinha alguns tipos de sócias. Nós tínhamos a sócia ativa e tinha a sócia cooperadora, lembra? É aquela que não era, ela não participava da SAF, mas ela gostava de cooperar. Entendeu? Ela não era da SAF, mas gostava de cooperar, então era sócia cooperadora. A Nacional entendeu que isso não existe. Só existe um tipo de sócia ativa. Entendeu? Então, todas são sócias ativas. Não tem mais a sócia cooperadora. Agora, tem essa sócia benemérita, que é gostoso. É aquela sócia, antigamente era emérita, lembra? Era aquela sócia antiga, de idade mais avançada, e a gente homenageava. Não tem mais a emérita, tem a benemérita. A benemérita é aquela sócia que se destaca. Aí a diretoria, né, vê que uma irmã destacou no trabalho aquele ano, aí você quer prestar uma homenagem? É muito gostoso. Destaca. Queridos, a palavra de Deus diz assim, a quem honra, honra. Não deixe de honrar a quem honra. Então, se tem uma sócia que tem, sabe, ela tem destacado, preste uma homenagem, faz uma surpresa, aquele momento gostoso. E aí a gente faz uma plaquinha, aquela coisa. É muito bonito isso, né? Uma outra coisa também é a mãe do ano. A mãe do ano também é uma delícia. O ano passado nós colocamos como mãe do ano uma senhora que não é mãe. Aí, como é que pode, né? É a dona Neuza, que fica na porta da igreja. Ela tem muitos filhos, ela é a missionária. É o projeto Portas Abertas. Cada testemunho, irmãs, de chorar. Aí nós colocamos a mãe do ano. Nós fomos ler sobre a mãe do ano e ela ficava olhando para um lado, para o outro, para tentar adivinhar quem era a mãe. Ela não sabia que era ela, a mãe do ano. Então, essas homenagens é gostoso, atrai, tá? É importante. Vamos cultivar as coisas boas do nosso relacionamento. Vai vir coisas difíceis? Vai. Vai vir desavença? Vai. Porque o inimigo está junto, né, pastor? Quem dera se não tivesse, mas tem.
mas em tudo seremos sábias, em tudo. Nós pedimos orientação do nosso Deus. Qualquer reunião que nós vamos fazer, que seja 2 pessoas, Senhor, dirige a nossa reunião. Que tudo que possamos fazer seja da tua vontade. Então, coloque sempre o Senhor junto. Muito bem, tem uma per capita aqui, essa per capita causa muito problema e até constrangimento, sabe? Aí eu falo em nome da federação. É o seguinte, no final do ano, quando nós vamos ter um congresso, quem custeia o congresso são as SAFs, essas 8 SAFs. E aí, 3% do salário mínimo. Quantas sócias são? São tantas sócias. Então, as sócias participam com esse valor, tá? Mas como fazer? Faça um evento, arrecada, uma ajuda a outra, mas faça isso de forma suave, sem constranger, tá? Isso aqui é uma coisa assim que é trabalhoso, mas a gente tem que ter ciência de que nós também contribuímos financeiramente com a nossa SAF, tá? Assim como vocês fazem né, a gente faz um bazar, faz um lanche, né? Quando a gente vai fazer um evento, nós fizemos um evento lá, nós vendemos almoço no domingo, foi uma delícia. O Pedro da Rosane trabalhou demais, mas ela sempre fazia e as pessoas compravam, né? E aí a pessoa foi um trabalho missionário para o pastor Raimundo. E as pessoas falavam assim, nossa, mas está caro. Aí ela falava assim, não, você está tendo a oportunidade de ajudar o projeto lá no Canadá. Então, assim, vamos ajudando, tá, queridas? O termo de compromisso, olha para você ver aí o compromisso que cada irmã faz quando ela entra para a SAF. É gostoso fazer a pessoa ler, tá, gente? Na plenária, ler. Olha, confiado no Senhor Jesus Cristo, prometo fazer parte dessa sociedade, cumprir fielmente o guia das sociedades internas, dentro dos princípios de Cristo, prometo ainda assistir às reuniões, fazer qualquer trabalho que for incumbida, ler ou mandar ler a Bíblia e orar sempre pela expansão do reino de Deus e pela sociedade. Que compromisso, hein? Tá vendo? SAF é coisa muito organizada, é tudo muito bem feito. E Deus gosta disso. Deus não gosta de nada desorganizado. E eu falo que eu amo a igreja presbiteriana por isso, porque é tudo organizado. E não é só a SAF, não, queridas. A UMP, a UPH, a UCP, a UPJ, olha aqui, faz parte da igreja presbiteriana as sociedades internas. É do organismo, é do governo da igreja. Ah, eu não quero. Não, eu quero porque eu amo a igreja presbiteriana. Eu amo a minha igreja. A igreja é uma igreja doutrinária, é uma igreja bíblica. Eu fico vendo lá na primeira igreja quantos irmãos de outra igreja nós estamos recebendo, porque se converteram, quando quer um leite um pouco mais sólido, procura uma igreja presbiteriana. Quantas vezes a gente ouviu, aqui tem uma igreja presbiteriana, ó, bom. Isso é igreja séria. Né, meu pastor? Isso é igreja séria. É a igreja que trabalha com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não trabalha com emoções, não. As emoções é enganoso o coração, né? Assim que a palavra, né? Enganoso o coração. Queridas, qual é a meta da nossa SAF local? Veja aí. Agir como, primeiro, servir a Deus no serviço ao próximo. Promover o crescimento espiritual das sócias. Fundamental isso. O fortalecimento espiritual. Agir como fator de integração na igreja. Gente, isso aqui é fundamental. A SAF não é outra igreja. A SAF é a igreja. É um braço da igreja, é o braço do pastor. Nós estamos aqui para contribuir com ele, né? Então, nós estamos para ajudar, nós somos ajudadoras. É isso a nossa SAF. A SAF coopera. Eu amo os nossos pastores quando amam a SAF.
Eu fico muito triste com os pastores que não amam a SAF, porque não entendem que a SAF ela é para ficar junto com eles, é para ajudar. É para ajudar. Por isso, a gente ora pelos nossos pastores. E como oramos por eles, né? Eles são homens que necessitam das nossas orações, viu, querido? São homens comuns que têm os mesmos problemas que nós. Merecem as nossas orações. Devemos dobrar o joelho para ele. São nossos filhos, tá? Olha para o pastor Marcelo, e vê como seu filho. Ele é nosso filho. Como filho, nós temos que orar por eles. Não podemos deixar. Eu falo isso muito lá na nossa igreja. A gente tem tido um relato tão triste de pastores se suicidando, né? É muito triste. Nós precisamos estar acudindo, né? Muito bem. Outro, alcançar novas sócias. O que significa alcançar novas sócias? Seu trabalho é trabalho evangelístico, é trazer pessoas para a igreja, é trabalho evangelístico. Incrementar atividades evangelísticas e sociais. Né? Às vezes, você convida uma pessoa para um trabalho na igreja, ela não vem para um culto, ela não vem. Mas, às vezes, ela vem para um trabalho social. E aí você aproveita e evangeliza. E no tempo do Senhor, ela vai ser alcançada. Então, olha para você ver que o nosso trabalho não é vão. Queridas, desculpa se eu avancei um pouco mais o tempo, mas o recado que eu gostaria, em nome de Jesus, de trazer para as irmãs é isso. Mostrar seriedade no trabalho da SAF. A SAF não é um grupo de mulheres. A SAF não é um grupo, não. A SAF é uma sociedade. É a Sociedade Auxiliadora Feminina, que está aqui para fazer o quê? Servir, amar e fazer. Queridas, que Deus abençoe cada uma, abençoe o trabalho de vocês e que tudo que seja feito aqui seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, que a gente ore e vamos recitar o moto? Pode ser? E aí depois a gente passa para o pastor. Tá, pastor, para impetrar a bênção para nós? Ok, então vamos orar. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, te agradecemos por esses instantes, ó Pai, que passamos aqui na tua presença, refletindo sobre a importância do trabalho feminino na igreja. E, ó Pai, desperta, Senhor, o nosso coração para te servir através desta sociedade, servir a igreja através da sociedade, servir este bairro, servir as famílias aqui, ó Pai, que o Senhor nos colocou, que possamos, ó Pai, estar sempre prontas às necessidades, ser sensíveis, ó Pai, às necessidades uma das outras. Nos ensina, Senhor, a amar umas às outras, como o Senhor nos amou. Nos ensina a carregar as cargas uma das outras, ó Pai. Ó Pai bendito, porque nós sabemos que em tudo a Tua boa mão nos dirige. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, as nossas negligências. Sabemos, ó Pai, que em muitas coisas nós falhamos e quando pecamos, nós pecamos contra o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que possamos a cada dia sermos mais parecidas com Cristo. Dai-nos, Senhor, a destra da Tua companhia, abençoando, Senhor, o restante desta tarde, pois oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém.